A casa do fariseu e o perfume da redenção. Convidamos a sua mente para a cena, a entrada de uma das residências mais imponentes de Cafarnaum. O sol, já declinando, banhava o pátio com uma luz alaranjada e fugaz. Esta não era uma casa qualquer, mas o lar de Simão, o fariseu, um pilar da comunidade, cuja vida era tecida pela observância meticulosa da lei e por um status social inabalável. Ele havia estendido um convite. O protocolo ignorado e a frieza de Simão. À soleira da porta, o rabi de Nazaré, Jesus, fez a sua parada. Vindo de uma longa e exaustiva jornada pela poeira fina e avermelhada da Judéia, seus pés e sandálias estavam empoeirados pela estrada. O protocolo sagrado da hospitalidade judaica para um convidado de honra era claro e inviolável. O dono da casa deveria correr ao encontro, oferecendo o beijo de paz e saudação. Os servos deveriam prontamente trazer água fresca e uma toalha para a lavagem dos pés empoeirados. E, por fim, o óleo perfumado seria derramado sobre a cabeça do visitante, um gesto de máxima honra e reverência. Mas Jesus parou, esperando. Ele não foi recebido com a efusão da alegria esperada, mas com o cálculo frio e a cortesia mínima. Não houve fervor, nem beijo no rosto, nem a bacia com água para seus pés cansados, nem o óleo de unção. Simão apenas o convidou a entrar. Ao cruzar o umbral, Jesus deixou que a poeira de seus pés permanecesse como uma acusação silenciosa e espessa à frieza calculista daquela casa. Simão o via não como um Messias, mas como um carpinteiro popular, um pregador itinerante a ser inspecionado e julgado. Ele o acomodou no triclinium, à mesa baixa, mas sob seu olhar pairava um julgamento mal disfarçado, a presunção de sua própria superioridade moral. O fariseu havia convidado o próprio Deus encarnado e o tratou com um mínimo de respeito, reservando sua verdadeira reverência apenas para o seu mérito e para a lei que ele acreditava dominar. O vaso quebrado e o perfume da adoração. A refeição começou, arrastada por conversas formais e um ambiente pesado, saturado de orgulho e autossuficiência. Foi então que o silêncio tenso se quebrou. A porta se abriu uma segunda vez. Entrou uma mulher, uma figura de notória infâmia, a pecadora. O silêncio que se seguiu foi mais estrondoso do que qualquer grito, um repúdio coletivo que ressoava nas paredes. Os rostos dos fariseus à mesa se contorceram em expressões de repulsa e ultragem. Mas ela estava alheia a eles. Seus olhos, tomados por uma devoção desesperada, estavam fixos unicamente em Jesus. Em suas mãos, ela trazia um objeto de valor inestimável, o vaso de alabastro contendo o nardo puro. Um tesouro, talvez a única e última riqueza que lhe restava de sua vida pregressa, agora trazido como sacrifício. Ela avançou com uma coragem que desafiava a morte social e, ignorando a condenação dos presentes, ajoelhou-se humildemente atrás de Jesus, aos seus pés. O vaso foi quebrado. Naquele instante, o aroma, rico, doce e opulento, inundou o ar e subjugou a sala. Não como um perfume, mas como um incenso de sacrifício, de rendição incondicional. Em seguida, vieram as lágrimas, quentes, copiosas, e romperam do fundo de uma alma irremediavelmente quebrantada. Elas caíram sobre os pés sujos de Jesus, lavando-os, em um ato de suprema desonra pública, pois desatar os cabelos em público era um escândalo para uma mulher respeitável. Ela soltou a longa cabeleira e a utilizou como toalha para enxugar os pés lavados por seu próprio pranto. Ela o beijou repetidamente, apaixonadamente,
e então derramou sobre os seus pés o precioso perfume. Este não era um beijo de mera saudação, era um ósculo de adoração. Ela não via um homem, via o autor e a fonte do perdão. O silêncio na casa de Simão tornou-se espesso e insuportável, quebrado apenas pelo choro contido da mulher. Simão, na sua mente puritana, já havia proferido o veredito contra Jesus. Se este homem de fato fosse um profeta, saberia quem é a mulher que o está tocando, saberia que ela é pecadora. Jesus, lendo com precisão o orgulho e a frieza obstinada no coração de seu anfitrião, interrompeu o julgamento silencioso com uma voz que era, ao mesmo tempo, suave como um convite e poderosa como um trovão. Simão, tenho algo a te dizer. Dize, mestre. Havia um certo credor. Este credor tinha 2 devedores. O primeiro homem devia-lhe 500 denários, uma dívida verdadeiramente colossal, que levaria anos para ser paga. O segundo homem devia 50 denários, uma quantia 10 vezes menor, mas ainda assim significativa e difícil de saldar. Aconteceu, Simão, que nenhum dos 2 tinha a menor condição de pagar. Mas o credor, em um gesto de misericórdia que subverte a lógica da lei e do lucro, perdoou a dívida aos 2. Perdoou os 500 e perdoou os 50. Agora, Simão, eu te pergunto, e responda com a razão que habita em teu coração de justiça, qual deles tu achas que o amará mais? O fariseu hesitou. A verdade, apesar de simples, era inevitável. Suponho que aquele a quem mais perdoou, mestre. Tu julgaste bem, Simão. Nesse momento crucial, Jesus se voltou para a mulher em adoração, mas o seu olhar permaneceu fixo, pesquisador no rosto de Simão. Ele expôs o contraste gritante entre a hospitalidade nua do anfitrião e a adoração apaixonada da pecadora, desvendando o propósito profundo da parábola. Simão, estás a ver esta mulher? A voz de Jesus era firme, mas carregada da tristeza pelo egoísmo e dureza do coração de Simão. Eu entrei na tua casa. Tu não me ofereceste água para lavar os meus pés, que estavam empoeirados e fatigados da estrada. Mas esta mulher lavou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos dela, num gesto de humilhação e devoção. Tu não me cumprimentaste com ósculos, a saudação básica de cortesia devida a qualquer convidado. Mas esta mulher não cessou de beijar os meus pés desde o momento em que entrei. Tu não me ungiste a cabeça com azeite comum, como era o costume básico de um anfitrião. Mas esta mulher me ungiu os pés com um nardo puro, um perfume caríssimo e precioso, digno apenas de um rei ou de um funeral real. Por esta razão te declaro, os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele que reconhece ser perdoado de pouco, pouco demonstra amar. Simão, o fariseu, tratou Jesus como um devedor de dívida pequena, acreditando que sua própria justiça moral era quase suficiente. Por isso seu amor era pequeno, contido e frio. A mulher, por outro lado, reconheceu a magnitude de sua falha, a dívida impagável de seu pecado. Por isso o seu amor não foi apenas grande, mas infinito, manifesto em seu sacrifício total. A lição que ecoa através dos séculos é inegável. A medida do seu amor é o reflexo direto da medida em que você reconhece a grandiosidade do seu próprio perdão. Por fim, a declaração que sela o perdão da mulher e sela o julgamento silencioso de Simão, Jesus se voltou para ela e proferiu as palavras de autoridade. Os teus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou. Vai-te em paz. Simão e seus convidados se entreolharam, assombrados pela ousadia. Quem é este que arroga para si o poder de até mesmo perdoar pecados? Naquele momento, a mulher não recebeu apenas o perdão. Ela recebeu de volta a sua dignidade. Ela se levantou, livre da culpa e da condenação. E Simão foi deixado sozinho,
em sua casa impecavelmente limpa, com o cheiro persistente do nardo, que agora era uma prova flagrante de sua falha em reconhecer a divindade em seu convidado. Que a nossa reflexão nos conduza a reconhecer a nossa dívida impagável, para que o nosso amor nunca seja pequeno. O amor verdadeiro não se manifesta na religiosidade vazia ou na autossuficiência moral, mas no reconhecimento humilde e apaixonado de quem Ele é, o Deus Salvador, digno de toda honra, de toda água, de todo beijo e de todo o perfume precioso. O eco do silêncio na casa de Simão ainda ressoa, e com ele a lição eterna que se desenha não apenas nos evangelhos, mas na tapeçaria de nossa própria jornada. Há instantes sublimes na vida em que o divino nos alcança e nos visita. E a tragédia é que, muitas vezes, nem sequer percebemos. O Senhor da Glória entra em nossas vidas de uma maneira silenciosa, discreta, despojada de ostentação, com a humildade que marcou sua chegada à casa do fariseu. Ele chega esperando apenas o gesto simples e generoso do acolhimento, anelando por um coração disponível e um olhar sincero, despidos de julgamento. O espelho de Simão. Mas a reflexão nos confronta com uma realidade dolorosa. A maioria de nós reproduz no santuário de nossa alma a frieza de Simão. Recebemos a ideia de Jesus em nossa mente, mas falhamos em abrigá-lo em nosso coração. Adquirimos vasto conhecimento sobre ele, a história, a doutrina, a teologia, mas não o conhecemos verdadeiramente na intimidade. Conhecemos e proferimos seu nome, mas deixamos de tratá-lo com a reverência devida ao Deus que ele realmente é. A verdade que liberta e transforma é esta: Jesus de Nazaré transcende infinitamente o papel de um mero mestre, de um profeta carismático ou de um sábio filósofo. Ele é a própria palavra encarnada, o Filho eterno de Deus que se esvaziou da glória celestial e desceu ao nosso mundo, à nossa poeira. Ele caminhou pelas mesmas estradas que nós, sentiu o peso do cansaço, a dor da fome e o ardor da poeira, tudo isso por uma única e avassaladora missão: encontrar-nos e salvar-nos de nossa própria falência. E assim como aquela mulher, marcada pelo pecado e pela condenação social, o reconheceu em sua plenitude, também somos chamados a um reconhecimento radical que exige a quebra de todo o nosso orgulho. Somos chamados a reconhecer, finalmente, que Ele é o Deus soberano, o Rei dos Reis, digno de toda a honra, de todo o perfume precioso e de toda a nossa adoração sem reservas. A pergunta que o Espírito Santo nos dirige neste momento não é retórica. Ela é a herança viva do drama que se desenrolou na casa de Simão, o fariseu. Como, de fato, temos recebido Jesus em nossa existência? Temos nos posicionado no lugar de Simão, o fariseu? Ofertamos a Jesus apenas a cortesia fria da aparência e do ritualismo, a observância vazia de uma religião que se contenta em julgar e manter a distância? Mas negou o essencial, a entrega e a adoração sincera e o reconhecimento de quem Ele é. Ou temos escolhido o lugar da mulher pecadora. Oferecemos a Ele a entrega total, o sacrifício do que nos é mais caro, nosso perfume mais precioso, que simboliza nossa reputação, nosso passado, nossos recursos, em um amor sem reservas, nascido do reconhecimento humilde do perdão recebido? A mulher não se deteve nas regras. Ela se prostrou, quebrou seu vaso de alabastro e derramou a fragrância de sua vida aos pés dele. Ele não exige a justiça própria que Simão pensava ter. Ele busca a entrega humilde de quem você é. Ele não deseja a sua religiosidade externa e cheia de pré-requisitos. Ele anseia pela sua sinceridade total. Ele não quer que você se esconda por vergonha, como se ele não soubesse. Ele o chama a se entregar em confiança e adoração aos seus pés no gesto daquela mulher.
Hoje, conceda-se a graça de um reconhecimento profundo. Permita-se ver a Jesus não como o convidado que precisa ser servido com boas maneiras, como Simão, mas como o Deus vivo, que conhece o nome exato de sua dor, a complexidade da sua história e, apesar de tudo, o ama com um amor que é eterno e incondicional. Abra as comportas do seu coração e prostre-se em espírito. Derrame as lágrimas de arrependimento e a fragrância de sua vida aos pés dele, oferecendo-lhe o seu vaso de alabastro. Deixe que o perfume indescritível do seu perdão e do seu amor se espalhe e transforme tudo ao seu redor, dando um novo sentido a cada respiração. Porque aquele que reconhece Jesus como Deus e Salvador, com a paixão e a humildade da mulher, vive um novo começo. E quem vive um novo começo, tocado pelo fogo do perdão, jamais voltará a ser o mesmo. Gostou do conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para receber mais dicas.